E vou compartilhar minha tela. Então vamos lá, gente. Hoje, então, nosso encontro de março. Estamos aqui. E como sempre, começamos o nosso encontro com o nosso momento de conexão. Hoje a gente vai fazer de uma forma que tem a ver com as perguntas das preliminares afetivas, só que é a partir de um link. Inclusive, esse link é bem legal vocês terem para usar nas suas facilitações, no seu dia a dia aí, seja com amigos ou seja no trabalho e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês como funciona. Opa, cadê? Cadê meu link? Aqui. Então, gente, esse aqui é um link que ele é feito também pela Muta, pelo Instituto Muta, né? Então você vai lá, então a gente vai dividir a sala em duplas, tá? E vocês vão ter esse link. Então vocês vão girar a roleta. Então aqui vocês clicam no Spin It. E aí a roleta vai girar, vai girar, vai girar, vai girar até parar numa pergunta. Por exemplo, neste caso, seria qual elogio que você já recebeu que mais te marcou? Então, olha o Rodrigo entrando também. E então, aí a partir disso, a dupla conversa, troca ideia, um fala, o outro fala, e se vocês quiserem ir girando a roleta conforme sentirem necessidade, se quiserem girar só uma vez, se quiserem girar diversas vezes, tá aí o convite. Então eu vou copiar e vou colar este link aqui no chat pra gente. Cadê? Tô com dificuldade de achar o link. Aqui, chat. E aí a gente começa a brincadeira. A gente vai ter 10 minutos, tá? Vai ser rapidinho. Quantas salas, Bel? A gente tinha pensado em fazer dupla, mas se quiser fazer trio também, tudo bem. Porque são 10 minutos só, né? Talvez trio. A gente tá em quantos? 9, né? Então pode ser trio. Tá. Vou parar de compartilhar. Então E vou ficou uma parar de gravar. dupla e dois trios. Isso. Oi, gente. Oi, Isabel. Minha xará. Bem-vinda à comunidade. E aí, gente? Vou continuar a apresentação aqui, então. Tivemos esse nosso momentinho gostoso. Tá, um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não, né? Ainda não. Tá, foi. Deixa eu ver todo mundo aqui. Pronto. E atualização dos círculos. E aí, gente? Então, quem quer começar? Acho que antes, Bel, só para Hum, contextualizar, né? Acho que a gente tem a Graziella vindo pela primeira vez, a Isabel vindo pela primeira vez, tem o Rodrigo que faz tempo que não vem, então acho que é interessante a gente já contextualizar, né? Um pouquinho. Antes, eu sei que a gente vai ter a contextualização da estrutura, mas só para contar que a gente tem feito nos encontros da comunidade as atualizações dos círculos que estão acontecendo nesse momento, né, dentro da comunidade. Então, agora a gente vai passar a palavra para os representantes e as líderes operacionais de cada um dos círculos para contar um pouquinho o que está acontecendo. Então, acho que é legal a gente já ir falando, né? Qual que é o círculo e aí o que está acontecendo. A Dati caiu? Uma eu hora ela acho que ela teve caiu, que né? reiniciar a tela dela porque a câmera não estava funcionando. Ela teve que reiniciar a máquina dela para poder Tá. para Então, vamos conseguir começar com fazer. conexões, Geise? Então, atualizando o ciclo de conexões, da última vez a gente falou que ia fazer o carômetro, se não me engano, a gente anunciou. Não sei, na verdade, quem estava aqui da última vez, né? Acho que o pessoal não estava. Mas a gente vai fazer o carômetro da comunidade e a gente está avançando nessa empreitada aí. A gente já selecionou uma primeira bateria de perguntas que a gente quer ver e a gente vai começar a fazer os testes para ver qual é a plataforma que a gente vai utilizar. Então, inicialmente, a gente vai ver se consegue usar o Kumbo, não sei quem aí conhece a plataforma.
por ele fazer, né, umas conexões visualmente interessantes, mas a gente vai ver se vai dar certo primeiro, ou se a gente vai pular para uma outra alternativa, como Notion ou alguma outra coisa. Então, a gente está, né, essa é a novidade do Círculo de Conexões. Legal. Bel, quer complementar alguma coisa? Como conexões Não, ainda? é isso mesmo, assim, é legal porque era um círculo que tava meio capenga, assim, e basicamente eu e Geise, que a gente tá mais ativa, e a Shirley também, de vez em quando ela consegue participar, assim, então tá sendo bacana, assim, acho que é um exemplo de que não precisa muitas pessoas num círculo pra coisa acontecer, assim, sabe? Então tá legal. E essa atividade que vocês acabaram de vivenciar foi planejada e realizada pelo Círculo de Conexões. Show, minha gente. Bora lá. Então, Dati voltou. Dati nos ouve? Oi, oi. Olá. Então, a Dati é a líder operacional do Círculo de Novas Formas de Trabalhar, mas ela não estava na última reunião e ela pediu para a Giz, que é a representante, falar por ela, mas a Giz não está. Então, quem quer falar? Eli? Quer trazer você? E aí a gente complementa quem mais está no círculo? Acho que é o círculo maior no momento, ativo, né? Pode ser. Vai lá. É, a gente tem discutido aquela pergunta norteadora, né, que saiu de uma das reuniões aqui da comunidade, que é mais ou menos assim, né? Como que as pessoas podem ser reconhecidas numa organização que tenha autogestão, né? É essa pergunta que está norteando os nossos trabalhos, né? Então, basicamente, a gente tem o papel que, que coleta, né, materiais, informações, né, de diversos formatos, focado nessa pergunta, né? E a gente tem o outro papel que está responsável por definir o repositório, onde a gente vai guardar essas informações, esses materiais, para que todo mundo aqui consiga consultar. Temos um terceiro papel que é para organizar encontros em cima também de temas, e esse é o tema, né, do nosso foco agora, conversas, então focadas nessa pergunta norteadora entre nós e pode ser também com convidados de fora, né? E qual que é o outro papel que tem? Tem mais um, né? Ah, de artefata, né? Artefatos que tá E meio um, parado. e um E um quarto papel, isso, que é para desenvolver artefatos, também focado nessa pergunta norteadora que eu acabei de falar. Então, tem 4 papéis, fora os essenciais, né, que estão ativos, né, e todos trabalhando em cima dessa grande pergunta, né? Então, nós estamos, nesse momento, organizando isso tudo, né? Não tivemos nenhuma entrega efetiva, né? Mas a gente tem trabalhado bastante nos últimos meses, né? Em cima desses papéis, né? Diga, Bel. Eu queria falar, porque eu energizo o papel de artefatos, né? E eu queria dizer que, assim, ele tá parado na comunidade, mas no dia a dia ele tá a mil, né, Nara? Porque Uhum. na brasileira, eu, Nara, a Jana também, né? E mais uma menina da brasileira, a gente está desenvolvendo o processo de avaliação da brasileira com base nisso, assim, como que as pessoas se avaliam, como que as pessoas evoluem nesse ambiente autogerido, e a partir disso, como que a gente estrutura avaliações, né? Então, a gente está criando do zero, já com essa mente, né, com a mentalidade mais evolutiva, um processo de avaliação. Então já é um artefato para isso. Eu espero que esse semestre esteja pronto, porque, meu Deus do céu, é uma trabalheira, assim, muito complexo, também tem a ver com o círculo de complexidades, né? Mas só para trazer, assim, que tá legal e acho que em algum momento a gente vai trazer isso aqui para a comunidade, que tá bem rico o que a gente está criando. Sem Sim, dúvida, nós queremos ver, queremos participar, ajudar de alguma forma, né? Traga, Bel.
Sim, eu acho que a gente nem precisa estar com ele todo pronto. A gente pode ir apresentando partes, né? Seja aqui ou seja na novas formas de trabalhar, porque eu acho que está sendo bem legal esse trabalho. Muito bem. Temos mais quem? Eu acho que é legal, Mari, né? Talvez a gente atualizar sobre o encerramento do Círculo de Complexidades. Quer falar? Sim. Bom, gente, nós temos essa novidade. A gente consentiu extinguir, né, o círculo de complexidades, com uma certa dorzinha no coração, mas também, de alguma maneira, celebrando, porque os encontros foram muito bons, mas a gente reconheceu que a gente não estava respondendo algo. A gente estava ali numa conexão muito legal do grupo e muitas conversas sobre complexidade, sobre comunidade. A gente chegou até a fazer um encontro presencial, que foi muito legal. Mas aí a gente começamos a perceber assim, um certo desengajamento do grupo, porque acho que a gente de fato não conseguiu ir para o concreto assim, de algo para entregar de fato para a comunidade. E aí a gente conversou e falou: bom, talvez, se a gente não está respondendo, talvez é porque nesse momento outras coisas estão precisando ser respondidas, né? E aí a gente extinguiu o círculo, assim, a Nara fez uma reunião, né, como líder operacional e puxou essa conversa também, facilitou, foi ótimo. E a gente também ficou, assim, a gente está, assim, atento, se a gente perceber que alguma coisa surja nesse sentido que a gente fala, nossa, se o círculo de complexidade estivesse existindo, isso seria algo para a gente responder. Talvez a gente puxe uma ação, né? Assim, mas o círculo com todas as pessoas e reuniões quinzenais e tudo mais, a gente percebeu que era muita energia para, né, enfim, para bater papo. Então, a gente tomou essa decisão. Diga aí, Nara, o que mais para Papos completar? ótimos, né? Eu acho Papos que ótimos. teve esse lado muito positivo, que foi um círculo que realmente se conectou. A gente teve um encontro presencial aqui em São Paulo, né, com algumas pessoas, não todo mundo, mas foi muito, muito legal. As trocas foram muito boas. Então, foi bom enquanto durou e agora encerrou-se. Bel, quer falar do CG? A gente vai apresentar os próximos slides, então acho que uma contextualização rápida, né? Guardiãs, quer falar alguma coisa, Nara? Ah, de Guardiãs, eu acho que a gente tá atenta a tudo isso, né? Tá trazendo essas questões para o CG, né? O CG tem sido o ponto hoje onde a gente toma as decisões, mas nós, como guardiãs, continuamos olhando para essa questão, por exemplo, né, de conexões, está procurando uma ferramenta, novas formas de trabalhar, está procurando uma ferramenta. Então, como é que a gente faz para ter uma ação mais sinérgica com relação a isso? Né? Acho que tem ainda algumas coisas que são importantes para as guardiãs olharem, mas cada vez mais a gente tem levado as decisões para o CG, né? E isso está sendo muito bom, né? Fala, Bel. Isso, e o CG é o círculo geral, né? Para quem ainda não conseguiu captar. Então, cada círculo, duas pessoas de cada círculo, que são os elos duplos que a gente chama, então são líderes operacionais e representantes, participam desse círculo geral, que é onde a gente consegue integrar as ações de cada círculo e tomar decisões de uma instância maior, assim. Então, o CG é o apelido do círculo geral que a gente vai apresentar depois também, vocês vão ver. Uhum. Acho que é isso, né? E eu vou então É compartilhar de novo minha isso. tela. E uma das atualizações do CG, então, do Círculo Geral, é essa. A gente ficou de trazer devolutiva, de fato, para a comunidade, né? Então, sentimos a necessidade de ter uma coisa mais tangível que norteasse os trabalhos da comunidade no semestre. E a gente fez todo um trabalho aqui num encontro de janeiro, se eu não me engano, e sobre levantar a pergunta norteadora da comunidade, né? E o que foi definido, então, no CG, no Círculo Geral, a gente fez toda a colheita do que foi criado de material e a gente viu que a pergunta que era mais plausível em termos de operacionalização em 6 meses, tinham perguntas maravilhosas, ideias maravilhosas, só que em 6 meses a gente entendeu que algumas não seriam muito viáveis, e essa aqui seria a mais. Então, é como as pessoas evoluem em organizações autogeridas ou evolutivas, que não necessariamente precisa ser autogerida, né?
Então, a partir dessa pergunta, a ideia é que os círculos se apropriem dessa pergunta e adaptem para os seus propósitos. Então, por exemplo, Novas Formas de Trabalhar manteve essa pergunta porque achou que faz sentido para si essa pergunta já é suficiente para trabalhar e para ter ideias, para ir atrás de algumas questões. Já, por exemplo, o Círculo de Conexões adaptou assim. Então, como podemos criar formas integrais de desenvolver conexões entre as pessoas da comunidade? Então, como que as pessoas dentro da comunidade se sentem evoluindo? Então, o Círculo de Conexões está trabalhando a partir dessa pergunta norteadora. Então, essa foi uma estratégia que a gente está usando aí para o primeiro semestre e parece que está sendo legal, assim, vamos ver. Então, essa atualização que tinha para fazer devolutiva para vocês do primeiro semestre. E agora é a estrutura dos círculos, Nara, que é uma das principais tomadas de decisão que aconteceram, se tu quiser apresentar. Tá. Eu acho que é importante falar para quem estava aqui, né, nesse exercício de janeiro, em que a gente, né, criou grupinhos para fazer as perguntas ficaram gigantes, né? E eu mesma falei, nossa, isso é uma pergunta para 5 anos, né? Era quase uma visão do que vai se tornando a comunidade. E aí a gente acabou assim entendendo que para aquilo que a gente tinha se proposto tem que ser uma pergunta menor, e essa era uma das perguntas que surgiram, então emergiram, então a gente trouxe essa pergunta, mas que as outras questões que foram colocadas, elas não foram desconsideradas. A gente transformou aquilo em estrutura. Né? Então, eu vou apresentar agora essa mudança da estrutura em função do que surgiu naquele exercício. Bom, primeiro, num primeiro momento, quando a gente criou a comunidade, em um exercício teórico, né, de puro palpite, eu e Bel criamos objetivos, grandes macro-objetivos para a comunidade, e aí criamos esses 4 círculos. Conexão, novas formas de trabalhar, oficinas de artefatos e complexidades da transformação. E E cada guardiãs, um com né? seu propósito. 5. E as guardiãs, que éramos nós, né? Somos nós, as guardiãs, que foi o primeiro círculo, né? Seria o círculo semente das guardiãs, e aí a partir das guardiãs a gente criou os outros 4 círculos, e aí criou também o círculo geral, com os elos duplos, como a Bel comentou. Aí, no próximo slide, tem como estaria agora, né? Então, com a dissolução do círculo de complexidades, não? Não, esse aqui é do artefatos ainda. Ah, o primeiro momento em que Isso. a gente fez a integração, então surgiu uma tensão de que artefatos não estava tendo muito quórum, estava com dificuldade, estava com pouca gente, né, para energizar os papéis de artefatos. E aí a gente entendeu, fez uma proposta no CG e consentiu a integração, né, na verdade, a migração das pessoas de artefatos para novas formas de trabalhar. E a gente reviu os papéis, por isso que hoje tem um papel artefata dentro do novas formas de trabalhar. Então isso já foi uma organicidade aí que aconteceu nesse primeiro momento. Aí sim, depois, a gente. Ah, você não fez um sem complexidades? Bom, mas tudo bem. Então, hoje a gente estaria com esses. Não, já foi Volta tudo um. de uma vez só. Volta um. Então, né, a gente teria esses 4 menos complexidades. Então, hoje, os círculos que estão ativos são novas formas de trabalhar, conexões, guardiãs e círculo geral. Então, esses são os 4 que estão ativos. E aí, a gente está trazendo uma proposta, né, na verdade, a gente trouxe essa proposta, foi consentida no círculo geral, e a gente está querendo apresentar para vocês, também no sentido de convidar vocês para esses 2 novos círculos, que surgiram a partir daquele exercício e daquela visão de futuro, né, que a gente tem. E aí eu fico muito feliz de apresentar para vocês. Tananana, ruflem os tambores, minha gente! O círculo de aprendizagem e inovação. Daqui a pouquinho eu vou ler o propósito e responsabilidades. E o círculo de sustentabilidade econômica, muito necessário. Então, eu vou ler para vocês como que ficou a estrutura, né, desses novos círculos. O ciclo de aprendizagem e inovação tem como propósito troca de conhecimentos e práticas para inspirar e capacitar membros a co-criar ambientes organizacionais regenerativos e autogeridos. Então, saiu muito naquela colheita essa necessidade de aprendizagem um pouco mais dirigida, né? E aí a gente
tem como responsabilidade levantar essas necessidades de aprendizagem, né, dentro do que é possível, né, entendendo que a gente não vai criar um curso de autogestão, e facilitar encontros, workshops mais voltados para o aprender a autogestão, porque até então a gente estava dizendo, a gente quer vivenciar a autogestão, mas o nosso foco de pesquisa e estudo eram outros. E aí aqui ele está mais com esse foco, mas também outras coisas paralelas que podem surgir como demandas da comunidade. Desenhar trilhas de aprendizagem, criar e compartilhar recursos práticos a partir desse conteúdo gerado pelos outros círculos. Então, vamos supor, né, agora Novas Formas de Trabalhar está criando uma pesquisa, um estudo sobre como acontece a evolução das pessoas dentro das organizações autogeridas e evolutivas. Legal. A partir disso pode sair um entregável que daí o círculo de aprendizagem vai disponibilizar, né, com algum contorno para que isso se torne um material de aprendizagem. Que mais? Documentar e disseminar, isso eu já falei. Documentar e disseminar os aprendizados utilizando a plataforma que for adotada. Então, de novo, né, os dois outros círculos já estão falando de uma plataforma, a gente também, né, vai precisar de uma plataforma. E também esse lugar de criar produtos que conversa com outro círculo de sustentabilidade econômica da comunidade e remuneração dos envolvidos nos projetos, né, que é um tema que surgiu lá desde o começo da comunidade, mas até agora ainda não tinha se desenvolvido como um círculo, e aí agora a gente vai propor esse círculo. Mas o círculo de aprendizagem e inovação traz propostas também de criação, né, e trabalha em parceria com o outro círculo. Tudo bem? Alguma pergunta? Complementar, Nara, um pouquinho? Pode, Esse super. círculo também veio muito da atividade da pergunta norteadora. A gente identificou um dado bem quente, que era a vontade de criar algum produto em conjunto para oferecer para o mercado, sabe? Então, vamos criar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto, oferecer esse produto para o mercado, enfim. Então, a ideia é que esse círculo seja o lugar para isso, que é criar produtos para a sustentabilidade econômica da comunidade e também remuneração para os envolvidos. Então, vamos supor que a gente vai criar um projeto de mentoria coletiva. Vamos dar um exemplo lá, o Jorge, que participou do Case Clinics da última vez. A gente vai fazer a mentoria coletiva e o valor da hora da comunidade é tal. Então, assim, a gente pode criar produtos, né, que pode tanto remunerar a comunidade quanto para quem vai estar envolvido, assim. Então, acho que isso é importante de trazer. Exato. Alguém tem alguma pergunta primeiro sobre a aprendizagem? Não? Tá de boa? Beleza, então vou seguir. E aí o outro círculo de sustentabilidade econômica tem como propósito uma comunidade com viabilidade econômica a partir de modelos de financiamento alinhados aos valores de autogestão e regeneração. O que a gente quer dizer com isso? A gente não quer simplesmente criar um produto. Claro que criar um produto pode fazer parte, né? Ainda mais vindo de um lugar interno, né? De um levantamento de necessidades dentro da comunidade. Mas o que a gente está a fim de estudar é como que novos modelos, como é que formas diferentes de capital podem equilibrar o dar e receber dentro da comunidade, né? Então, as responsabilidades são... Ei, tá certo isso? Levantar as necessidades de aprendizagem? Acho que não, né? Opa, peraí, quem sabe faz ao vivo? Opa, Quem erro sabe de faz ao call. vivo. Calma aí, que a gente já descobre. Só um pouquinho, deixa eu parar de Acho que os outros estão compartilhar. certos, Bel. Acho que só esse que sobrou que é igual ao de cima. Ah, é? Ah, é verdade. É. Então tá bom. Ufa. Então, desconsiderem essa primeira linha, que é a do aprendizagem. Aí, então, levantar possibilidades de fontes de receita, que pode ser o produto que vai sair de aprendizagem, de novas formas de trabalhar, podem ser outras coisas. Pesquisar outras formas de capital, então entender que quando as pessoas entram aqui na comunidade, elas estão trazendo, aportando capital social, mas elas também estão recebendo capital social, capital cultural, intelectual. Então, quais são as outras formas de capital espiritual, né? Então, existem várias teorias, modelos que falam sobre diferentes formas de capital e como que a gente consegue equilibrar isso, né? Para quem
tá dando, participando no ciclo, se engajando, né, tendo esse empenho, poder ter um reconhecimento que pode vir a ser financeiro ou que, né, pode ser também de reconhecimento interno dentro da comunidade, né? Então, pensar tudo isso, planejar tudo isso e criar sistemas e novas estruturas, novos artefatos que implementem esse tipo de experimento. Então, promover o equilíbrio entre dar e receber entre os membros, como eu já falei, né? Papéis, níveis de engajamento, né? Qual que é a contribuição, qual é o benefício? Se eu entro na comunidade e só consumo, né, esses materiais, essas coisas, talvez eu seja uma pessoa que precise ou que faça sentido pagar uma mensalidade, né, para estar aqui. Eu tô aqui mais aprendendo do que contribuindo. E uma pessoa que já, né, é velha de guerra, já conhece muito e está aqui sempre ensinando, trazendo, contribuindo no sentido de doar, talvez ela precise mais receber do que pagar, né? Então, é esse tipo de equilíbrio que a gente está falando. Desenhar um modelo de sustento de comunidade, apresentar para o CG, né? Então, a gente entende que nesse momento esse círculo não tem autonomia de decisão sobre o modelo de sustento, mas que vai criar, vai desenhar tudo e vai levar para o CG para apresentar. E gerenciar os recursos com transparência e alinhamento às prioridades da comunidade. A gente ainda não tem essa gestão econômica, né, financeira, mas em função do que vai ser criado, a gente vai começar a ter. Então, a princípio, fica aí também essa responsabilidade. Quer complementar alguma coisa, Abel? Eu quero, acho que é legal falar quem é a liderança operacional dos círculos, né? Alguma pergunta sobre o propósito e responsabilidade desse ciclo? Não? Maravilha. Então, as lideranças operacionais dos círculos, a gente consentiu já no CG que Mariana Pires é a nova líder operacional de aprendizagem e inovação. Chuva de glitter biológico, não, como é que chama? Biodegradável. Biodegradável. É. Eu comprei no carnaval, purpurina biodegradável. Então, chuva de glitter biodegradável para Mariana Pires. E o de sustentabilidade econômica, por enquanto, estou eu, interina, até que a gente encontre alguém para adotar ou sustentabilidade econômica. Mas enquanto isso, vou eu lá puxar, convidar vocês para fazermos esse círculo acontecer. Maravilha, minha gente? Acho que antes da gente terminar esse assunto, eu só queria talvez fazer um convite. Peraí, deixa eu pegar aqui. Para as pessoas que estão chegando hoje, ou que não têm tanta base nos conceitos de autogestão, eu tenho esse curso que eu gravei para a Descola, acho que uns 2 anos atrás. A brasileira usa, inclusive, né, como base. Ele é um curso introdutório, né? Então ele traz muito dos pilares dos conceitos, do que são organizações TIO, o que é essa cultura regenerativa que a gente fala tanto, o que não é autogestão, né? E traz os principais conceitos de círculos, papéis, elos duplos, como é que faz uma reunião, como é que toma uma decisão por consentimento. Então, tem uma parte bem prática, e ele já é gravado, então é só se inscrever lá, né, fazer assinatura e assistir no seu ritmo, né? Então, fica a dica, né? Quero muito trazer essa oportunidade também para as pessoas começarem a entender, porque autogestão é uma língua, né? É uma linguagem. Então, às vezes a gente está falando coisas que a gente nem percebe que as outras pessoas não estão entendendo. E aí é um letramento, vamos dizer assim, básico. E é isso. E aí depois, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem trazer, tragam aqui para a comunidade questões que surgem, né, a partir desse curso, né, dessa introdução. Beleza? Mais algum ponto sobre essa parte? Nara, eu tenho uma questão aqui, não sei se vocês entrariam já nesse ponto, mas
Como é que a gente começa agora a mobilizar os círculos, assim? A gente fez isso no começo, né? Mas, enfim, acho que agora é uma outra situação. Acho que é legal trazer um pouco disso também. Maravilha, acho super importante também, Mari. E principalmente porque isso é uma missão agora minha e sua, né? Então, nós, como líderes operacionais, temos a missão de popular esses círculos. Então, acho que a gente pode deixar aqui desde já o convite aberto para quem se sentiu chamado para algum, pra, né, atuar em algum desses propósitos, que venha falar com a gente, né? Manda uma mensagem no PV, pode escrever agora, eu quero, escreve aí no chat, porque a gente vai fazer um exercício hoje, né, dividindo os grupos, mas que não tem necessariamente a ver com o círculo que você vai participar depois. Pode ter, né? Se você já gostou de um deles, já entra na sala desse círculo, mas é mais para participar das reuniões, né? A intenção é que a gente faça reuniões quinzenais para evoluir o círculo e criar papéis, como a gente fez nos outros círculos, e trabalhar essas responsabilidades que estão aí. Então, é uma forma incrível de aprender e também de contribuir para a comunidade. Certo? Então, é isso. Então, passo a bola para Geisibel. Parece um nome só, né? Geisibel. Daqui a pouco vira Jezebel, né? Desse jeito. Então, gente, a pergunta norteadora da comunidade foi aquela que a Bel mostrou. E, como ela disse, o Círculo Novas Formas de Trabalhar adotou a pergunta da comunidade como pergunta do próprio Círculo, e o Círculo de Conexões fez uma derivação dessa pergunta e deu uma modificada nela para atender diretamente às responsabilidades do Círculo de Conexões. E agora que a gente tem mais 2 novos círculos aí que vão iniciar, a gente vai aproveitar esse momento do encontro de hoje para ter, né, essa inteligência coletiva de quem está aqui e ajudar na pergunta norteadora desses novos círculos. Não necessariamente com a responsabilidade de definir, até porque os círculos ainda também não estão definidos, está tudo muito iniciando, mas de fazer propostas. Então, vai ser bem um momento de chuva de ideias mesmo, e a gente vai dividir aqui 2 salas, uma para cada círculo, e o convite é que vocês vão se direcionar, vocês mesmos vão entrar nas salas que vocês acharem, né, escolher uma. Por mais que você gostou dos dois, nesse momento você vai escolher um. Se não gostou de nenhum, a gente convida você a escolher um só para contribuir. E vocês vão ter um doc, cada sala tem um doc, onde vocês são convidados aí a escrever propostas de perguntas que podem ser usadas como perguntas norteadoras desse círculo. Então, além dessas perguntas, propostas de perguntas, como a gente sabe que o papo provavelmente vai fluir, vai surgir várias coisas aí que vocês vão conversar, a Bel está mostrando aí, ó, como é o doc, tá? Tem lá escrito, né, para relembrar o propósito, a responsabilidade para ajudar vocês nessa missão aí. Então, vocês podem. Tem a pergunta norteadora da comunidade, porque a ideia é que a pergunta do círculo tenha a ver com essa pergunta, só que aí ela vai ser mais direcionada para as responsabilidades daquele círculo, né? Então, vocês vão ter aí um espaço para escrever propostas e perguntas norteadoras e também os temas que no papo for surgindo e vocês acharem que pode ser relevante de ser aprofundado e conversar mais sobre isso em outro momento. Então, a minha proposta é que assim que vocês entrarem na sala lá, vocês definam aí uma pessoa de preferência para anotar as perguntas e uma pessoa para ir anotando os temas. Então, 2 pessoas para irem anotando, e aí depois a gente vai voltar para cá e vai comentar sobre isso. Alguma dúvida? Eu só queria Eu estou comentar. com uma dúvida, talvez seja uma dúvida. Bom, enfim, as propostas de pergunta, quando a gente for trazer, a gente parte de que lugar, assim, qual que é o objetivo, assim, para a gente
fazer uma pergunta acertada, digamos assim. Não sei se a Geise falou isso e eu acabei perdendo. A pergunta, baixa um pouquinho, Umbra. A pergunta da norteadora da comunidade é essa, até julho. Então, a ideia é que cada círculo vai ter a sua própria pergunta norteadora, derivada dessa daí, que seja para ser respondida até julho. Então, da mesma forma que os outros círculos já fizeram isso, né, os círculos atuais, que já estão desde antes, que é o de conexões de novas formas, os novos círculos também vão ter a sua própria pergunta. Não sei se responde. E dá para a gente talvez trazer um exemplo, né? Vamos pensar numa coisa mais prática. Então, por exemplo, aqui o propósito desse é que é de aprendizagem e inovação, é troca de conhecimentos e práticas para inspirar e capacitar membros a co-criar ambientes organizacionais regenerativos e autogeridos. A pergunta norteadora até Júlia é como as pessoas evoluem em organizações autogeridas e evolutivas. E a gente tem todas essas outras responsabilidades, né? Então a gente poderia criar então uma pergunta, é, o que, sei lá, alguém me ajuda aí agora também, mas enfim, dá um exemplo de tipo, Como podemos aprender sobre autogestão, ou como podemos desenvolver, já que é a evolução, né? Como podemos desenvolver capacidades de atuar em organizações autogeridas, né? Seria alguma coisa. Tô viajando aqui, boa. gente, mas é para viajar, né? Mas deu para sacar. Tipo, vamos jogar jogando, né? Vamos, Vamos jogar vamos jogando. E assim, Pronto. gente, Obrigada, gente. aí a gente vai precisar de uma pessoa que seja escrivã, secretária ali, tá? Da sala. Então aqui vai colocando perguntas que surgirem. Gente, sem muito apego, aqui não é hora para muito resultado, tá? Não tem problema de ter. A gente não vai ter muito tempo também, são só 15 minutos, tá? Então, assim, não se preocupem. E também, caso não surja nenhuma pergunta, tá tudo bem também, tá? Mas vocês vão conversando, vão debatendo, então, pelo menos temas relevantes, acho que é interessante trazer, né? Então, essas duas possibilidades. Então, temas relevantes a serem aprofundados e as propostas de pergunta norteadora do círculo. Então, é isso. Aí, pelo visto, a Nara já criou as salinhas e aí agora é hora de entrar. É isso, gente. Então, para quem não conhece muito o Zoom, você tem que clicar no Salas Simultâneas, o botãozinho Salas Simultâneas, e aí você vai escolher entre as duas salas. Aprendizagem e inovação, vai clicar em ingressar, ou sustentabilidade econômica, clique em ingressar. Então é só clicar no botãozinho ao lado do círculo que você quer entrar. Quer dizer, do grupo, né, de trabalho, que ainda não é necessariamente o círculo. Bora lá. Bora lá. Até já. Nara, tu vai para sustentabilidade econômica, né? Vou, você. Tá. Onde tem os botãozinhos, Lara? Então, você clica em salas simultâneas. Se não estiver aparecendo, clica em Ah, mais, nos três pontinhos, e aí clica em salas tá. simultâneas. Aí vai ter as duas salas e você clica em ingressar na sala que você quer entrar. Para mim só aparece Join Breakout Room, né? É isso mesmo. Isso, está em inglês. Ah, tá, legal. Isso mesmo. Mas Então, começa. Isso é bom. O Rodrigo tava falando e cortou. Que acontecer? Para começar você falar ia cair? Mas escreve e aí você já, na hora que você for partilhar, você já compartilha com todo mundo. Tá bom. Quem que vai puxar a colheita? Boa, gente. Quem quer puxar aí do círculo do sustentabilidade econômica? Quem quer puxar de aprendizagem? A gente combinou lá que eu falaria pelo, pelo grupo. Peraí. Eu compartilho minha tela aqui? Se quiser. Consegue compartilhar? Eu acho que Sim. está autorizado. Ó. Então, só revendo, né? O propósito é a comunidade com viabilidade econômica a partir de modelos de financiamento alinhados aos valores de autogestão e regeneração,
e as responsabilidades, levantar possibilidades de fontes de receita, produtos e serviços, pesquisar e integrar outras formas de capital, social, cultural e intelectual, entre outros, promover o equilíbrio entre dar e receber entre membros, papéis, níveis de engajamento, contribuições e benefícios, desenhar um modelo de sustento da comunidade e apresentar para o CG e gerenciar recursos com transparência e alinhamento às prioridades da comunidade. Aí, levando em consideração essa pergunta norteadora da comunidade até julho, a gente pensou em alguns temas e 2 propostas de pergunta norteadora. Uma derivada da outra, mais ou menos. Quais os critérios objetivos, e por que não subjetivos também, que podem nortear a busca por esse equilíbrio entre os membros da comunidade? No sentido de, quando a gente vai fazer essa... Tem que explicar a pergunta ou não? Eu acho legal. Acho que sim, um pouquinho. Tá, beleza. Entre as responsabilidades estava essa de promover o equilíbrio entre dar e receber, e a gente focou nessa para aprofundar. Como é que vai fazer isso? Com que critérios, né? Quais os critérios que a gente vai utilizar, de maneira que não precise, a cada vez que for fazer partilhas ou coisas de recursos, tem que se fazer uma discussão do zero. Não, tem alguns critérios que ajudam a gente a balizar. E aí uma outra que deriva dessa é como reconhecer e recompensar, a mesma lógica, né, de forma justa, as diferentes contribuições dos membros, de acordo com diferenças de diversas naturezas, como a senioridade na contribuição, ou tempo dedicado, né? Enfim, tem outras várias naturezas de contribuição e como é que a gente faz para criar critérios, né? Acho que serve falar dos critérios para isso, enfim, critérios que remunerem e recompensem de forma justa essas diferentes contribuições. E aí os temas que foram aparecendo são qual o interesse do mercado pelas ofertas da comunidade, porque a gente está falando aqui de, legal, a gente cria produto e serviço, mas acho que é legal saber qual é o tipo de demanda que tem mais, o que é que estão buscando por aí, quem é nosso público-alvo, essas coisas assim, né? Porque simplesmente criar o produto não significa que ele vai ser vendido. Aprofundar o estudo de outras formas de capital, porque aqui está dizendo que vamos pesquisar, né? Tem que aprofundar essa pesquisa. Como lidar com as desigualdades entre nós para gerar igualdade no dar e receber? Esse aqui é um tema que apareceu e depois ele foi evoluindo e virou uma pergunta. Mas enfim, como lidar com as desigualdades entre nós para gerar igualdade no dar e receber, levando em consideração a diversidade e as diferenças no acesso a oportunidades? Porque tem uma série de marcadores sociais que comprometem a capacidade de algumas pessoas, e como é que a gente pode compensar isso entre os critérios que a gente vai estabelecer para fazer a justa distribuição dos recursos que a comunidade promover. Quem vende os produtos que forem criados pela comunidade? Da mesma forma como é interessante entender quem está interessado por isso, é legal também pensar como é que vai ser o processo de venda, por onde vende, por que canal, né? Coisas, porque o fato de a gente criar o produto e o serviço não significa que ele vai vender. Né? Primeiro a gente cria o produto e o serviço e como é que a gente compartilha os recursos. Né? Tem uma etapa aqui no meio que é tipo, como é que a gente vende, né? Alguém tem que comprar isso. E por fim, alguns temas como economia do cuidado, responsabilidades reprodutivas, sustentação da vida, entre outras contribuições que são indiretas, não só à comunidade, como à sociedade, né? E que normalmente são tipo, que nem serviço ambiental, né? O mar refaz o estoque pesqueiro e a gente vai lá e colhe, mas assim, como é que a gente remunera essas coisas que são feitas dentro da sociedade? Como é que a gente remunera e recompensa dentro desse mesmo modelo, essas formas de ideias? Vocês se sentem representados na minha fala e contribuições? Obrigada, Rodrigo. Eu acho que eu só complementaria essa fala final, que a gente acabou não conseguindo aprofundar muito, né, que a Guacira trouxe, foi muito legal, mas eu acho que me traz muito, me diz muito de colocar a vida no centro, né, e aí a partir daí desenhar as estratégias, que é uma mudança de paradigma, né, então não é simplesmente a gente considerar um a mais, vou considerar também as desigualdades sociais, as ambientais, blá, blá. Não, é o contrário. Tipo, vamos já pensar que é um sistema complexo e a partir de todas essas complexidades, a gente vai criar um sistema que vai ser um experimento de uma intervenção dentro desse sistema que é mais amplo do que nós, né? Eu acho que me trouxe muito isso, assim.
Mas, Lacira, se você quiser trazer alguma fala em relação a isso, eu achei que foi muito lindo isso que você trouxe, né? Talvez falar um pouco da sua experiência, falando, cuidando, né? Parte da economia do cuidado, etc, né? Então, eu digo a gente porque é no CFM, a Bel também está aqui, né? Nós temos trabalhado com esse desafio da autogestão, pensando a sustentação da vida, né? E aí, trabalhando esse borrar a fronteira que separa a esfera produtiva da esfera reprodutiva, né? E pensar a gestão disso tudo junto, porque as mulheres são extremamente oneradas pelas tarefas reprodutivas, exploradas, tudo aquilo que vocês certamente sabem. E a gente quer construir em termos de autogestão que seja que seja uma experiência que borre essa fronteira de alguma maneira, né? Ultrapasse essa fronteira do produtivo e do reprodutivo, que para o sistema patriarcal, capitalista, é uma maravilha, né? Mas para a vida das mulheres, ainda mais aquelas sujeitas a múltiplas formas de discriminação, é um horror, né? Então, estamos nessa experiência e tentando que dê certo. É isso. Ai, que lindo! Eu quero você para esse círculo, tá? Walter, fala lá. Eu tava só queria resgatar aqueles conceitos de experiência daqueles projetos do Oswaldo, da questão do ambiente, da lógica da abundância contra a da escassez, você entendeu? Eu acho que precisava aparecer alguma coisa aqui com essa pegada de não ter que no meu modo de entender tem a ver como é que a gente gera valor. Eu acho que o valor que a gente gera aqui está mais ligado a essa lógica da abundância ou da escassez, como é que a gente vai gerar valor. Dentro de criar uma coisa que todo mundo tem, porque se a inovação é disrupção, uma coisa nova que não existe, né? Então, esses valores subjetivos, eu acho que precisa estar, de alguma forma, abordado aqui, né? Porque eu acho que isso que é o valor que a gente está fazendo aqui. Se a gente vai criar coisa, a gente vai criar coisa que não existe. E, principalmente, sei lá, agora pegando esse gancho com vocês falando, com um projeto de legislação de saúde mental nas organizações, que vai ser obrigatório a partir de maio agora. E isso tem a ver com essa coisa da abordagem da vida, centrada na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem um negócio fantástico aqui, que a gente precisa burilar um pouco dentro de todo esse contexto que nem você falou que a gente está colocando. Então, a lógica da geração de valor e a lógica da abundância contra a da escassez. Como é que a gente se norteia dentro desse caminho aí, nessa caminhada? Obrigada, Walter. Ufa, muita coisa, né, gente? Mais alguém quer trazer alguma coisa sobre sustentabilidade econômica? Fala, Rodrigo. Eu quero. Eu não anotei aqui o que o Walter falou. Vou tentar, Walter. Você me diz aí se você. Ou se você quiser mesmo anotar diretamente no documento, pode também. Ou joga no chat. Tá bem. Posso tentar batucar uma coisa e você me diz se o texto representa. Vamos lá, porque faltam 10 minutos para acabar, gente. Vamos lá. Mari. Vou ser muito sucinta, mas é só um relato. A gente conversou sobre isso até no círculo geral. Talvez a maioria das pessoas conheçam aquele sistema que é o Money Pile, né? Que é essa distribuição financeira que, de certa forma, é tudo que está aí. Mas foi uma das coisas mais emocionantes que eu já presenciei, assim, num projeto específico, essa divisão de dinheiro baseada em observações de critérios que nunca aparecem quando a gente vai pensar em remuneração, né? E que ali tinha uma certa intimidade entre as pessoas, então eu me lembro que teve até contei isso para a Nara, mas acho que vale compartilhar. Teve uma pessoa que falou: não, a gente quer te dar mais porque a sua mãe está internada. E aquela pessoa nem trouxe aquilo, mas as pessoas sabiam que a mãe dela estava internada e fizeram a escolha de remunerá-la
porque ela estava lidando com uma circunstância super difícil e que ela não trouxe. Então, é uma oportunidade linda da gente viver uma outra experiência, né? Com dinheiro, assim, só para. Enfim, lembrei e fiquei feliz. É isso. Maravilhoso. É o Moneypile. Eu já fiz bastante também, várias rodas. E sempre mexe nessa nossa ferida do dinheiro, né? Então é muito legal, porque também é muito transformador. Ele é um processo que, ao mesmo tempo, é uma aprendizagem, né? Porque é um exercício de desaprender aquilo que a gente sempre aprendeu e criar novas possibilidades, né? Então, muito legal. Bora para outro círculo? Outro grupo? Estou já falando círculo, Eu só né? quero falar uma Para o grupo coisa. que menciona outro. Eu falei pra Fala. Grazi que a gente ia ter mais tempo, que ia ter coisa, assim, a gente tinha toda uma outra programação, mas assim, esse assunto se mergulhou tanto que não vai rolar. Então, assim, Grazi, em algum momento, eu tô com isso guardado no bolso, que acho que vai ser muito rico de tu trazer e compartilhar com a comunidade como um todo, tá? Só fazendo esse parênteses aí do que aconteceu. Mas pronto. Mari, você quer Eu acho compartilhar? que, inclusive, a gente pode colocar no próximo encontro da comunidade, né? E Sim. aí a gente já divulga, se a Grazi puder, Uhum. mas a gente conversa isso em off. Isso. Mari, você quer ler? Compartilhar? Vou parar de compartilhar aqui. Peraí, pra vocês poderem fazer Ou isso. outra pessoa, que acho que a Mari fechou a câmera ali. Gente, eu fui no portão. Alguém falou comigo? Eu me Sim, queria saber ausentei por alguns se tu minutos. queria ler, se tu queria apresentar ou se tu prefere que outra pessoa apresente. Acho que eu prefiro que outra pessoa presente. Eu tô muito falante. Tá. Quer Eu apresentar, Eli? apresento, então. Boa. É, primeiro comentar que a gente fez a dinâmica da seguinte forma: a gente achou melhor primeiro pensar sozinho, né, antes de sair falando. Então, cada um foi escrevendo aquilo que veio na cabeça e depois a gente comentou. E basicamente a gente gastou a maior parte do tempo fazendo o trabalho sozinho, né? Depois a gente fez os comentários gerais, né? Mas dá para ver, então, aqui nessa lista, que tem questões parecidas, tá? Mas escritas de uma forma diferente, e o motivo é esse, porque foram escritas por pessoas diferentes, tá? Então tá meio caótico, mas a gente inclusive adorou esse caos, né? Então, olha lá, por exemplo, como podemos capacitar as pessoas, né, sobre o nível básico de autogestão? É tipo, por onde começa, né? O que é o básico, né? Até que apareceu isso em outros pontos aqui. Quais são as competências comportamentais ou soft skills importantes de serem desenvolvidas para atuar em organizações autogeridas? Então, quer dizer, não é só técnica, né? Mas é jeito de fazer as coisas, né? Tem um algo a mais aqui, né? Como as organizações autogeridas incentivam a aprendizagem contínua e a troca de conhecimento entre os colaboradores? Como manter e disponibilizar o conhecimento e experiência adquiridos acumulados? Precisamos de critérios para a criação dos produtos que teremos? Será que existe um perfil ideal para aprender e atuar de forma autogerida? Quais aspectos da autogestão podem ser aprendidos mesmo por empresas não autogeridas? O que faz a aprendizagem florescer em organizações autogeridas? E quais os desafios de aprendizagem para a evolução profissional em ambientes autogeridos? Por onde a gente começa a aprender autogestão? Então, você vê, né? Foi meio caótico, mas tem algumas convergências e deu vontade de responder todas elas, né? A gente basicamente concluiu isso, né? De temas para aprofundar, possíveis critérios de mensurar a evolução, por onde a gente começa a aprender e evoluir no tema, tem uma porta de entrada específica? Quais as condições básicas para atuarem em autogestão?
facilitação de reunião pode ser uma boa porta de entrada. Tratar tensões do dia a dia também pode ser uma boa porta de entrada. Então, vejo que a gente ficou bem nessa, né? Por onde começa, né? Qual que é o primeiro passo para a gente aprender, né? E aí, querem complementar? E aí a Grazi, Delba. a Graziella comentou a experiência dela de implementar artefatos e rituais de organizações autogeridas em organizações tradicionais. E era isso que a gente achava que ia dar tempo também de continuar falando, mas quem sabe no próximo encontro traremos isso, porque eu acho que isso é a pergunta de milhões, né? Como que a gente consegue começar a implementar um pouco dessa visão, essa cultura, essa forma de pensar e em ambientes mais tradicionais, assim, né? Então, esse é acho um ótimo tema para ser explorado. A Geise, foi a pergunta Sim. da Geise também, né? Quando a gente fez a chuva maior de ideias, né? Legal. Então, pode ser um bom começo aí, seja para nosso próximo encontro da comunidade, seja para o círculo de aprendizagem, que já tem lição de casa pra caramba. Gente, chegamos ao fim do nosso tempo. A gente está se comprometendo cada vez mais em fazer reuniões mais curtas, né? A gente antigamente fazia 2 horas, agora a gente está fazendo 1 hora e meia. Mas eu queria pedir para a gente pelo menos fazer uma rodada de saideira, cada um falando 30 segundinhos, assim, rapidinho. E quem precisar sair, aí eu peço que vá primeiro, né? Já levanta a mão e já pergunta. Mas eu queria trazer uma pergunta, assim, de como é que você está saindo após o encontro de hoje e o que que você aprendeu e o que que você desaprendeu hoje. Quem quer começar? Quem está com Uma mais foto urgência aí de primeiro. sair? Pera, uma foto Fala. primeiro, rapidinho. Pera aí, gente. Sorriam. Sorriam, lindas. Cadê a Isabel? Foi? Como assim, cadê a Isabel? Ah, que ela saiu, né? Ela tá. Rodrigo, Ah, agora não, vamos de novo, vamos de novo. Agora sim. Vamos de novo. Peraí. Ai, gente, peraí, fiz um caos aqui de novo. Sorriam. Agora vai. Pronto. Vamos lá. Sucintos, mas Rodrigo pode começar. Vai lá. E passa a bola depois. Tá. Repete de novo as perguntas orientadoras ali. Como é que você está saindo? O que que você aprendeu? O que você desaprendeu? É, eu estou saindo mais interessado e eu aprendi um monte de coisa sobre o funcionamento, sobre a lógica, nossa, mil coisas que eu aprendi hoje aqui, porque eu estava muito distante, só nesse contatozinho bem prático foi muito rico, assim, mais até do que nos outros encontros. E o que eu desaprendi, eu acho que lá nas preliminares afetivas, nossa, a pergunta que a gente tirou lá de qual foi a pior experiência por conta do gênero, né? Eu acho que eu desaprendi um pouquinho do meu conforto em ser homem ouvindo as histórias que apareceram lá. Passa para alguém. Passo para a Geise e vou me despedir, gente. Eu estava até digitando, mas já que a palavra já chegou, vou falar. Eu estou saindo muito, muito feliz com o início dos novos círculos e com as pessoas que fizeram parte desse encontro. Foram surpresas maravilhosas, né? Voltas e novos começos, então estou muito feliz. Acho que no final das contas eu consegui participar de sala com quase todo mundo aí, né? Pelo menos das pessoas novas que estão chegando, então isso é mais um motivo de felicidade. O que eu aprendi, nossa, eu aprendi o quanto a sincronicidade continua sempre me surpreendendo, porque a pergunta do meu trio tinha a ver com questão de gênero e o grupo que a gente ficou tinha pessoas que trabalham com isso, né, de fazer as perguntas de sustentabilidade, então uma coisa foi muito casada com a outra. O que eu desaprendi,
Acho que desaprendi a ter ideias preconcebidas, porque eu, na verdade, estou interessada nos dois círculos, né? Então, aquilo que eu falei, você está interessado nos dois círculos, escolhe um. Então, eu fiquei, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou? E aí eu pensei, eu acho que eu vou para o que tiver menos, assim, né? Porque eu quero participar dos dois mesmo. Aí eu entrei em um, e aí entrou mais gente. Aí eu fiz, nossa, geralmente eu sou a pessoa que entra e não saio mais. Mesmo quando é open space, eu fico lá até o final na mesma sala. Dessa vez eu catapultei para outra e foi ótimo. Eu passo agora para o Walter. Obrigado. Eu vou na vibe do Rodrigo também. Eu aprendi bastante a ter desprendimento hoje de estar renovado na disposição para o novo, assim. Eu cheguei bem despretensioso, mas com a dinâmica foi ficando cada vez mais curioso. Assim, putz, então, e foi um engajamento alimentado, vamos dizer assim. E o que eu desaprendi foi reavaliar essa questão da amizade também que apareceu na pergunta lá afetiva, porque sem querer eu resgatei os critérios do que eu comecei a praticar. Então foi bem bacana esse desaprendizado aí. Passa para alguém? Eu passo para a Guacira. Obrigada, Walter. É, olha, gente, eu estou bem contente de ter encontrado vocês, saio com essa alegria, né, dessa realização. Quando a Mariana me falou que existia esse espaço, eu falei, eba, eu quero! Então, estou bem contente de ter realizado isso, de estar aqui com vocês. E acho que eu aprendi tem a ver com isso, que tem muitas pessoas é, criando essa, essa ideia, essa experiência, né? Essa autogestão, né? Eu aprendi isso, eu tenho me sentido bastante sozinha sozinha. Aí eu ia falar a gente, fiquei entre eu e a gente, mas eu acho que a gente, chamando ser fêmea, tem se sentido bastante sozinha nessa conversa e estar aqui é, é legal, né? Então, aprendi isso. E ainda não desaprendi nada, mas tomara. É isso, e vou então passar para a Mariana. Bom, como é que eu tô saindo? Eu tô saindo contente. Acho que por ver rostos aqui que, né, que não faziam tempo, tinha gente que fazia tempo que não vinha, e a Guacira, a Isabel e a Grazi, então acho que traz uma outra energia, né, quando tem novas pessoas assim. E olha, eu tô mais com o que eu desaprendi na cabeça do que com o que eu aprendi, assim, então eu vou compartilhar isso. Tô me dando conta aqui que eu acho que eu desaprendi a me sentir muito ansiosa e responsável quando eu convido pessoas para virem num encontro como esse, porque eu estava aqui tão relaxada, assim, tipo, Guacira, né, que a gente se conheceu numa situação de trabalho, veio junto com a Isabel, a Grazi também, e eu tô muito com uma sensação assim, gente, tá todo mundo recebendo elas, não sou eu que tô recebendo, assim, né? A Nara, a Bel aqui tocando e a gente conversando, e acho que eu sempre tive essa tendência de me sentir responsável, então eu acho que eu soltei, eu desaprendi isso, assim, e tô aqui celebrando o agir em comunidade, assim. É isso. Vou chamar a Grazi. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite aí, estou muito feliz, estou saindo muito feliz, preenchida, e gostei muito dessas perguntas, achei elas complicadas no começo, mas no fim eu consegui pensar em uma coisa interessante. Eu desaprendi que as perguntas elas têm que ser respondidas rápido. Uma pergunta pode durar aí muito tempo, eu tenho tempo, eu posso ter tempo, eu posso me desenvolver muito só numa pergunta, então eu adorei isso.
E eu aprendi que o que eu fiz no laboratório, que hoje eu sinto uma dorzinha de ter parado, estar em stand-by, que foi a facilitação e o tratamento das tensões, eu aprendi que isso teve muito valor. E quando eu estava falando no grupo que eu queria escrever um pouquinho sobre isso, eu já imaginei eu escrevendo o quanto que aquilo foi bom, não só para mim, mas para as pessoas que vivenciaram. Eu aprendi isso aqui nesse momento, então só a gratidão. Obrigada, gente. Eu passo para a Isabel. Qual? Oi, acho que sou eu. Tá, pode ser. A outra chamam de Bel. Aqui também no CFM me chamam de Bel. Então, gente, eu aprendi não ficar ansiosa aqui nessa reunião, porque nós estamos vivenciando um processo organizacional e co-criando processos que o centro é a autogestão. E eu não vim aqui, tipo assim, cheguei sem ansiedade de beber, ver o que estão fazendo, não. E aprendi que tem muita coisa para fazer e que se a gente conseguir fazer junto, vai ser bem legal, né? Não conheço nem, tirando a Guacira, eu não conheço nenhuma das pessoas da tela. Isso é também autogerir as ansiedades, né? Obrigado. Eu não sei quem falta, porque eu estou no celular e no celular não consigo ver vocês todas. Então, para o próximo que ainda não falou, ou para quem não falou ainda. Quer falar, Bel? Fala você primeiro, depois eu Pode vou. ser. A Eli já foi? Ele foi. Vai lá, Eli, vai Ela lá foi. tu. Eu tô muito tagarela. Te Vai. chamo. Vamos lá. Bom, eu tô saindo empolgada, porque só para variar, apareceu um monte de coisa legal para a gente fazer, né? Como sempre. Então, e aí, o que que eu aprendi? Acho que não é que eu aprendi, mas eu talvez reforcei um aprendizado. Essa questão de que nós somos bons pra caramba juntos, somos melhores juntos, e, e a gente avançar sem ter um produto final também é entrega, também é avanço. Então, essa discussão sem ter a preocupação, né, de ter um produto final formatado, isso é maravilhoso. É se desprender, né, dessa necessidade de entregar uma coisa, entre aspas, perfeita, né? Isso é maravilhoso. Então, é aprendizado e reaprendizado ao mesmo tempo, né? E estou feliz. E passo para a Bel. Ai, que legal, Eli. Nossa, gente, assim, eu vou falar uma coisa que aconteceu antes da gente abrir a sala. Tava eu, a Geise e a Nara, né? Que a Geise ajudou bastante a gente a criar esse encontro, porque o Círculo de Conexões foi bem ativo na construção desse encontro. Mas eu falei assim, Nara, eu tô sem carisma. Puxa, tipo assim, não vou conseguir sustentar a alegria nesse encontro. E eu saí com muito carisma, assim, então saí super feliz, bem energizada. É difícil falar que eu tô sem carisma, mas hoje eu tava. Enfim, eu aprendi que o caos pode ser muito rico. Eu sou uma pessoa que travo normalmente em momentos muito caóticos, assim, sabe? E essa atividade que a gente fez, de 15 minutos, ela é um desespero para mim. Um desespero. Eu gosto de ordem, assim, sabe? Um pensamento com começo, meio e fim. Então, eu aprendi que esse caos pode ser muito rico. Eu fiquei impressionada com tudo que a gente conseguiu criar em 15 minutos. Bem, quando você tá sem carinho, você... Ai, Deus, tá. Enfim, e eu desaprendi. Eu tinha uma fixação de uma descrença sobre possibilidades de implementar autogestão em organizações em que a liderança não tem essa visão regenerativa das organizações e das relações, sabe? E o que a Graziella trouxe para mim foi muito importante hoje, assim, foi importante, eu sei que foi importante para ti, mas foi muito importante para mim também. Foram 2 minutos que tu falou, mas para mim foi importante, porque eu era meio cética com esse assunto, sabe? De tipo, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá, ou existe pensamento, ou essa consciência, ou senão não vai para frente, mas talvez um pouquinho de, né? Então eu acho que eu desaprendi essa minha fixação dessa ideia que não dá. É isso. E você, Nara?
Ai, gente, vou ser breve. Eu saio muito grata, por esse encontro. Acho que foi muito, né? Eu acho que eu tava com muito receio de que ele fosse ser muito estruturado demais e ser muito chato, sei lá, de alguma forma. E eu senti que foi o oposto, assim, foi muito rico e trouxe, assim, muito crescimento, muito aprendizado. E então, realmente, eu também aprendi muitas coisas e como a Eli disse, assim, meio que foi um reforço para aquilo que eu já sabia, né? Então, o quanto que novos olhares, novas pessoas ampliam, né, a inteligência coletiva. Senti, assim, as contribuições da Guacira foram fundamentais, né? Assim, de um novo olhar para algo que a gente estava fazendo, né? Que estava todo mundo mais ou menos pensando nessa linha, e aí vem alguém de fora e fala, também tem isso, também tem aquilo. Então foi muito legal ter essa expansão por meio de novas pessoas chegando. E eu acho que o que eu desaprendi, eu acho que tem a ver também com isso, assim, com esse lugar de que eu relembrei, né? Que sustentabilidade econômica não é só sobre esse olhar, né, para remuneração, para esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? É muito mais complexo do que isso, né? E como é que a gente coloca a vida no centro. Então, acho que esse lugar foi para mim nossa, sabe quando eu que tô querendo até mudar o nome do círculo, porque eu tô sentindo que só o fato da gente falar de sustentabilidade econômica já vem um paradigma antigo e que eu preciso desconstruir a cada dia, né? Então, é isso. Falei que ia ser rápida, mas não foi. Mas é isso, minha gente! Abram os microfones para dar um tchau muito gostoso. Tchau! Boa noite. Gente, Tchau, bom gente. descanso. Obrigado, gente. Boa Obrigado mesmo. Um abraço para todo regeneração mundo. de hoje para amanhã. Boa! Gente, Beijo. tudo de Tchau, bom. povo. Tchau.